Na Galiléia do primeiro século, Jesus, ao escolher seus discípulos, encontra Stephen Hawking, um jovem com uma mente brilhante e uma sede insaciável por conhecimento. Apesar de suas limitações físicas, Stephen demonstra uma profunda compreensão dos céus e das estrelas, intrigando Jesus com sua perspectiva única sobre a criação. Com Stephen ao seu lado, os ensinamentos de Jesus ganham uma nova dimensão. Stephen começa a explicar os milagres e parábolas de Jesus por meio de metáforas científicas, tornando os conceitos espirituais acessíveis a um público mais amplo. Ele demonstra como a ciência e a fé podem coexistir, enriquecendo a compreensão dos mistérios divinos. Durante o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Stephen utiliza sua compreensão dos princípios matemáticos para explicar como pequenas ações podem ter grandes repercussões, tornando o milagre um símbolo de generosidade e compartilhamento. Ele encorajou os alunos a verem os milagres não apenas como eventos sobrenaturais, mas como oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Na última ceia, Stephen compartilha suas ideias sobre o universo como uma expressão de amor divino, onde cada partícula está interconectada. Ele fala sobre a importância da unidade e da empatia, reforçando a mensagem de Jesus sobre o amor ao próximo como a força mais poderosa do cosmos. Após a crucificação de Jesus, Estevão ajuda a manter a esperança entre os discípulos, usando sua visão do tempo e do espaço para explicar que a mensagem de Jesus transcende a vida terrena. Ele inspira os discípulos a verem a elevação não apenas como um evento físico, mas como um despertar espiritual que transforma vidas. Com o passar dos anos, a presença de Estevão entre os discípulos deixa um legado duradouro. Sua fusão de ciência e fé promove uma nova era de pensamento crítico e espiritualidade, onde questionar e buscar compreensão são vistos como atos de devoção. Através de seus escritos e ensinamentos, ele espera que as futuras gerações explorem o universo com olhos de admiração e reverência. No mundo moderno, o impacto de Estevão como um dos discípulos de Jesus é sentido em todos os aspectos da vida. A ciência e a religião caminham lado a lado, promovendo avanços tecnológicos que respeitam a dignidade humana e o meio ambiente. As universidades ensinam a coexistência harmoniosa entre fé e razão, inspirando uma sociedade que valoriza a curiosidade e a compaixão. Após a ascensão e ascensão de Jesus, Stephen Hawking e os outros discípulos têm a missão de transportar os ensinamentos de Jesus pelo mundo. Stephen, com sua habilidade de comunicar ideias complexas de forma acessível, se destaca como um grande orador e escritor. Ele documenta as parábolas e ensinamentos de Jesus, incorporando conceitos de harmonia universal e interconexão cósmica. Durante o Concílio de Jerusalém, onde os discípulos discutem como integrar os gentios à comunidade cristã, Stephen argumenta pela inclusão e pela unidade. Ele usa analogias científicas para explicar como diferentes elementos podem coexistir em harmonia, promovendo uma visão de igreja universal e acolhedora. A presença de Stephen entre os discípulos leva à criação de escolas que ensinam tanto a ciência quanto a teologia. Essas instituições promovem o pensamento crítico e a investigação científica como uma forma de entusiasmo. Filósofos e teólogos debatem como a ciência pode iluminar a compreensão da fé, conduzindo uma era de ouro de descobertas intelectuais e espirituais. Inspirados pelos ensinamentos de Stephen sobre as maravilhas do corpo humano e do universo, muitos seguidores se dedicam à medicina, buscando curas e tratamentos que refletem o amor e a compaixão de Jesus. A tecnologia avançada de forma ética, com inovações projetadas para melhorar a qualidade de vida e preservar o planeta. A mensagem de união entre ciência e religião de Stephen se espalha rapidamente, levando a um movimento global que prega a paz, a unidade e a busca incessante pelo conhecimento. As culturas ao redor do mundo adotam essa abordagem integrada, promovendo a tolerância e o respeito mútuo. Artistas e escritores são inspirados por essa nova visão de mundo, criando obras que celebram a beleza do universo e a profundidade da experiência humana. A arte se torna um meio de explorar os mistérios da existência, promovendo uma cultura rica em diversidade e expressão pessoal. Nos seus últimos anos, Stephen reflete sobre sua jornada ao lado de Jesus e seus companheiros discípulos. Ele reconhece que sua vida foi guiada por um propósito maior, unindo conhecimento e fé de maneira que transformou não apenas sua própria existência, mas também a do mundo ao seu redor. Mesmo após sua morte, o legado de Stephen continua a inspirar gerações.
Sua fusão de ciência e espiritualidade é ensinada em escolas e universidades, e suas obras são lidas por milhões, sempre lembrando a humanidade da importância de buscar a verdade e o amor em tudo o que fazemos. A integração das ideias de Stephen Hawking com os ensinamentos de Jesus leva a um novo ramo do pensamento religioso, onde a ciência é vista como uma extensão da espiritualidade. Essa nova perspectiva encorajou a exploração e a descoberta como formas de devoção, levando a avanços avançados em diversas áreas do conhecimento. Em todo o mundo, líderes religiosos começam a promover diálogos interreligiosos, inspirados pela mensagem de inclusão e unidade de Stephen. Esses encontros se tornam plataformas para compartilhar ideias e resolver conflitos, promovendo a paz e a compreensão global. A mensagem de reconciliação entre ciência e religião dá origem a movimentos sociais dedicados a questões éticas, como justiça social, direitos humanos e conservação ambiental. Esses movimentos ganham força, defendendo políticas que promovam o bem-estar universal e o equilíbrio ecológico. Os sistemas educacionais ao redor do mundo iniciam a adoção de currículos que incorporam tanto a ciência quanto a espiritualidade. As escolas incentivam o pensamento crítico, a curiosidade intelectual e a introspecção espiritual, formando cidadãos conscientes e compassivos. Inspirados pela visão de harmonia universal de Stephen, arquitetos e engenheiros começam a projetar cidades e tecnologias que refletem a beleza e a complexidade do cosmos. Edifícios sustentáveis e tecnologias avançadas são criados para melhorar a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente. A convivência de ideias científicas e espirituais inspira artistas a explorar temas de interconexão, transcendência e beleza cósmica. As artes florescem, com novas formas de expressão surgindo, refletindo a fusão de ciência e fé. A história de Estevão como um discípulo de Jesus se torna um poderoso símbolo de esperança e possibilidades infinitas. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar gerações a explorar o desconhecido, a unir divisões e a buscar a verdade com coração aberto. Com o passar dos anos, comunidades em todo o mundo celebram um dia anual de unidade, onde pessoas de diferentes tipos se reúnem para celebrar a harmonia entre ciência e religião. Este dia é marcado por eventos culturais, divulgação filosófica e ações comunitárias. Descendentes dos discípulos, incluindo Estevão, continuam a tradição de ensinar e inspirar, adaptando as mensagens de Jesus e Estevão para novas gerações. Eles mantêm viva a ideologia de que a ciência e a espiritualidade caminham lado a lado na busca por uma compreensão mais profunda do universo. O legado de Stephen Hawking como discípulo de Jesus se manifesta em um mundo mais unido, consciente e exploratório. Sua história serve como um lembrete de que, quando a mente humana se abre para com a presença de Stephen, as ciências naturais experimentam um renascimento na Era Antiga. Astronômicos, físicos e matemáticos da época começaram a fazer descobertas que anteciparam conceitos que só seriam explorados séculos depois. A compreensão do cosmos e das leis naturais se torna uma ponte entre o divino e o humano. Um calendário de festividades e celebrações é previsto, integrando eventos científicos e espirituais. Datas comemorativas são dedicadas a grandes descobertas científicas e momentos significativos da vida de Jesus e de seus discípulos, promovendo uma cultura de aprendizado contínuo e reflexão espiritual. Inspirado por Stephen, surge um novo campo de estudo, explorando a psicologia da fé e como espiritualmente influenciam a mente e o comportamento humano. Este campo ajuda a desenvolver práticas terapêuticas que combinem ciência e espiritualidade para promover o bem-estar emocional e mental. A filosofia de inclusão defendida por Stephen e Jesus começa a influenciar a política global. As nações adotam políticas que promovem a igualdade, a justiça social e a inclusão de todas as culturas e religiões. Este movimento político fomenta a paz e a cooperação internacional em níveis sem precedentes. A música, inspirada nas harmonias cósmicas que Stephen apreciava, se torna uma linguagem universal de conexão. Compositores criam obras que refletem a grandiosidade do universo, unindo pessoas de diferentes origens através de concertos e festivais que celebram a unidade e a diversidade. O mundo experimenta um renascimento espiritual e intelectual, onde o progresso científico é visto como uma expressão da espiritualidade humana. As bibliotecas se enchem de tratados que exploram a relação entre fé e razão, inspirando novas gerações de pensadores e visionários.
A ciência é reimaginada como um serviço à humanidade, guiada por princípios éticos que refletem os ensinamentos de Jesus e a visão cósmica de Estevão. Pesquisas são voltadas para resolver problemas sociais, erradicar doenças e melhorar a qualidade de vida em todo o mundo. As instituições de ensino adotam o conceito de educação para a eternidade, ensinando não apenas conhecimentos práticos, mas também valores espirituais e éticos. Essa abordagem holística forma estudantes que são tão compassivos quanto inteligentes, prontos para contribuir positivamente para a sociedade. Sociedades ao redor do mundo realizam encontros de mundos, onde pessoas de diferentes culturas e compartilham suas tradições, conhecimentos e visões de mundo. Esses encontros celebram a diversidade humana enquanto promovem o respeito e a compreensão mútua. Com o legado de Estevão como um dos discípulos de Jesus, o mundo avançou em direção a um futuro iluminado, onde a curiosidade e a compaixão coexistem harmoniosamente. Continua a humanidade a explorar o universo com reverência e alegria, sempre buscando novas maneiras de amar e compreender. A influência de Stephen e Jesus leva ao desenvolvimento de uma abordagem holística na medicina, combinando práticas de cura espiritual com avanços científicos. Médicos e curandeiros trabalham juntos em hospitais que tratam não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito, promovendo uma saúde integral. Com o avanço tecnológico guiado por princípios éticos inspirados pelos ensinamentos de Stephen e Jesus, novos desenvolvimentos em inteligência artificial, biotecnologia e exploração espacial são conduzidos com responsabilidade. Essa ética garante que a tecnologia sirva para o bem comum, respeitando a dignidade humana e a sustentabilidade planetária. A visão de interconexão e respeito pela criação de Stephen inspira a construção de comunidades sustentáveis, onde as práticas de vida são homologadas com a preservação do meio ambiente. Arquitetura verde, agricultura regenerativa e energias renováveis se tornam a norma, criando cidades em harmonia com a natureza. As religiões do mundo, inspiradas pela fusão de ciência e fé, iniciam um diálogo interespiritual contínuo, buscando sabedoria nas diferenças e fortalecendo os laços de humanidade compartilhada. Juntos, líderes religiosos e espirituais promovem uma coexistência importadora e cooperativa. Os economistas desenvolvem o conceito de economia da retenção, onde a riqueza é medida não apenas em termos materiais, mas também em bem-estar social e felicidade coletiva. Este novo modelo econômico incentiva a distribuição justa de recursos e o investimento em iniciativas que beneficiam a humanidade como um todo. A filosofia experimenta um renascimento, onde pensadores exploram questões de existência, significado e propósito sob a luz dos ensinamentos de Estevão e Jesus. Os debates filosóficos florescem, incentivando uma sociedade que valorize o questionamento e a busca pela verdade. A arte se torna uma poderosa expressão de espiritualidade, explorando temas de transcendência, interconexão e beleza cósmica. Artistas de todo o mundo criam obras que inspiram reflexão e promovem a compreensão de nossa unidade fundamental. A música continua a desempenhar um papel central na unificação de culturas, com composições que refletem a harmonia do universo. Concertos globais promovem a paz e a unidade, reunindo pessoas de todas as origens em celebração da vida e da criação. Inspirados pela visão de Stephen sobre o cosmos, programas de exploração espacial são lançados com o objetivo de descobrir novas fronteiras e expandir nosso entendimento do universo. Essas missões são vistas como empreendimentos espirituais, buscando compreender o lugar da humanidade dentro do vasto cosmos. Um mundo, inspirado pela fusão de ciência e fé promovida por Estevão e Jesus, celebra a vida em todas as suas formas. Festivais de gratidão e renovação são realizados regularmente, lembrando a todos da importância de cuidar uns dos outros e do planeta. Inspiradas pela abordagem holística de Stephen, escolas e universidades em todo o mundo adotam currículos que combinam ciência, espiritualidade e ética. O acesso à educação é universal, e as instituições se tornam incubadoras de inovação e compaixão, formando os alunos para serem líderes conscientes e criativos. Com a influência de Estevão e Jesus, a diplomacia internacional passa por uma revolução. Os conflitos são resolvidos através da mediação e do entendimento mútuo, com as nações trabalhando juntas em um Conselho Global de Paz. Essa nova diplomacia promove uma cooperação em vez de competição, resultando numa era de estabilidade e progresso.
Pesquisadores exploram a ciência da empatia, investigando como a compreensão emocional pode ser cultivada para melhorar as relações humanas. Programas de treinamento em empatia são implementados em empresas e escolas, criando culturas de respeito e colaboração. Os movimentos de justiça social ganham força, combatendo a desigualdade e promovendo os direitos humanos. Inspirados pela mensagem de inclusão de Estevão e Jesus, ativistas trabalham para garantir que todos tenham acesso às oportunidades e que suas vozes sejam ouvidas. A tecnologia é desenvolvida com um foco claro em melhorar a vida humana. Inovações em saúde, comunicação e transporte são projetadas para serem acessíveis a todos, ajudando a eliminar barreiras e promover a equidade. Comunidades ao redor do mundo redescobrem e celebram seu patrimônio cultural, promovendo um renascimento das tradições artísticas e espirituais. Essa valorização da diversidade cultural fortalece identidades locais enquanto promove uma unidade global. A espiritualidade evolui para incluir práticas que integram reflexão científica e exploração espiritual. Pessoas de todos os que compartilham encontram significado em suas vidas através de uma compreensão mais profunda do universo e do papel da humanidade nele. Programas de sustentabilidade se expandem para proteger o meio ambiente para gerações futuras. Iniciativas comunitárias promovem práticas de vida sustentável, como agricultura regenerativa e conservação de recursos, criando um mundo em harmonia com a natureza. As sociedades realizam celebrações anuais que homenageiam a vida no cosmos, garantindo a interconexão de toda a criação. Esses eventos promovem a gratidão e a reverência pela beleza e complexidade do universo. Com Stephen Hawking como um dos discípulos de Jesus, o mundo se transforma em um lugar onde a ciência e a espiritualidade coexistem harmoniosamente. As possibilidades para inovação, compreensão e amor são infinitas, criando um futuro onde a humanidade prospera em paz e unidade. Com o incentivo de Stephen, a exploração espacial se torna uma missão coletiva das nações do mundo, promovendo a paz e a cooperação internacional. As agências espaciais são uma para explorar Marte e além, buscando não apenas conhecimento científico, mas expansão do entendimento espiritual sobre nossa interconexão cósmica. Os princípios de medicina holística promovidos por Estevão e Jesus resultam em um sistema de saúde global que prioriza o bem-estar físico, mental e espiritual. Clínicas comunitárias oferecem tratamentos que combinam medicina moderna com práticas de cura tradicionais, resultando em comunidades mais saudáveis e resilientes. A tecnologia avança rapidamente, mas com uma base ética sólida. Inovações em inteligência artificial, biotecnologia e comunicação são desenvolvidas para melhorar vidas de forma equitativa. A tecnologia se torna uma extensão da compaixão humana, ajudando a resolver problemas sociais e ambientais urgentes. Iniciativas de paz inspiradas por Estevão e Jesus resultam em uma cultura global onde os conflitos são resolvidos através do diálogo e da compreensão mútua. Instituições internacionais promovem a educação para a paz, ensinando habilidades de resolução de conflitos desde a infância. Artistas se inspiram na fusão de ciência e espiritualidade, criando obras que exploram a beleza do universo e a profundidade da experiência humana. A arte se torna uma ferramenta poderosa para a transformação social, promovendo a empatia e a conexão entre culturas. Sistemas educacionais em todo o mundo adotam currículos que incentivam a inovação consciente. Os alunos são ensinados a pensar criticamente e a inovar com propósito, garantindo que o progresso tecnológico beneficie a humanidade sem comprometer os valores éticos. A sustentabilidade se torna o padrão em todos os aspectos da vida, desde a produção de alimentos até a construção de cidades. As comunidades adotam práticas regenerativas, garantindo que os recursos naturais sejam preservados para gerações futuras. A filosofia se torna uma disciplina popular, onde questões sobre o propósito, a existência e a moralidade são exploradas à luz dos ensinamentos de Estevão e Jesus. Este renascimento filosófico promove uma sociedade que valoriza o pensamento profundo e o crescimento espiritual. O sistema de justiça é transformado por iniciativas de justiça restaurativa, que se concentram na cura e na reconciliação em vez de justiça. Esta abordagem resulta em comunidades mais fortes e uma redução significativa na criminalidade. Com Stephen Hawking como um dos discípulos de Jesus, o mundo se torna um lugar de maravilhas e possibilidades infinitas.
Uma humanidade próspera em um equilíbrio harmonioso entre ciência e espiritualidade, criando um futuro onde todos possam florescer em paz e unidade. As nações do mundo, inspiradas pela mensagem de unidade de Estevão e Jesus, estabelecem uma coalizão global focada em resolver desafios planetários, como a mudança climática e a pobreza. Essa coalizão promove a colaboração em pesquisa e desenvolvimento, resultando em soluções inovadoras que beneficiam toda a humanidade. Enquanto a ciência avança, há um renascimento das tradições ancestrais e do conhecimento indígena. As comunidades reconhecem o valor das práticas tradicionais em harmonia com a natureza, integrando-as com tecnologias modernas para criar soluções sustentáveis e culturalmente respeitosas. Além da exploração espacial, há um movimento crescente para a exploração do espaço interior, onde indivíduos e comunidades se concentram em jornadas de autodescoberta e desenvolvimento espiritual. Programas de meditação, retiros espirituais e práticas de mindfulness são amplamente adotados. Inspirados pelo exemplo de Estevão e Jesus, líderes religiosos de todo o mundo trabalham para unificar as diferentes tradições de fé, celebrando suas semelhanças e diferenças. Este movimento de unificação fortalece laços de paz e compreensão, promovendo uma espiritualidade global inclusiva. A agricultura sustentável se torna uma prioridade global, com novas técnicas que aumentam a produtividade sem prejuízo do meio ambiente. A permacultura e a agricultura vertical são amplamente exigidas, garantindo segurança alimentar e preservação dos recursos naturais. Sistemas educacionais integram educação para a vida, ensinando habilidades práticas e emocionais que preparam os alunos para desafios reais. Esta abordagem holística na educação forma indivíduos resilientes, empáticos e inovadores. Os festivais globais celebram a diversidade cultural e étnica, promovendo o intercâmbio de ideias e tradições. Esses eventos incentivam o respeito mútuo e a apreciação das contribuições únicas de cada cultura para a tapeçaria da humanidade. A economia global adota um modelo circular, onde os resíduos são minimizados e os recursos são continuamente reutilizados. Este modelo promove uma produção e consumo responsável, reduzindo o impacto ambiental e promovendo a sustentabilidade econômica. O conceito de sucesso é redefinido para incluir não apenas realizações pessoais e materiais, mas também contribuições para o bem-estar coletivo e a harmonia planetária. A sociedade valoriza aqueles que trabalham para melhorar a vida dos outros e proteger o planeta. Com Stephen Hawking como um dos discípulos de Jesus, o mundo avança em direção a um futuro iluminado pela esperança, onde a ciência e a espiritualidade se unem para criar um ambiente propício ao florescimento humano. A busca pelo conhecimento e pela compaixão guia a humanidade para um caminho de paz, prosperidade e harmonia. Jesus e Stephen Hawking caminharam juntos ao entardecer, observando o brilho suave do sol refletindo no mar da Galileia. Mestre, disse Stephen, sua mente brilhante tentando compreender os milagres que presenciava, como posso conciliar o conhecimento que carrega sobre o universo com os sinais e maravilhas que vejo diante de mim? Jesus enviou, seu olhar sereno refletindo a paciência de alguém que compreende as dúvidas mais profundas do coração humano. Stephen, o Pai revelou a verdade em muitas formas. O que você chama de ciência é apenas mais uma maneira de enxergar a grandiosidade da criação. O conhecimento que você busca não está separado da fé, mas sim entrelaçado a ela. Stephen respirou fundo, ponderando sobre as palavras do Mestre. Ele havia visto tempestade de pacientes sendo curados, se irritava com uma simples palavra, e agora caminhava ao lado de alguém cuja sabedoria transcendia o tempo e o espaço. Então a ciência não é inimiga da fé? Disse ele. Não, meu amigo. A ciência revela os mistérios da criação, enquanto a fé conecta a alma ao Criador. Você veio de um tempo onde essas duas forças opostas, mas em verdade, caminharam juntas para revelar a beleza da existência. Stephen brilhou. Pela primeira vez, senti que sua busca por respostas não precisava estar em conflito com sua fé. O céu estrelado acima parecia brilhar ainda mais, como se o próprio universo sussurrasse que, de alguma forma, tudo faz sentido. Naquela noite, enquanto os discípulos se reuniam para ouvir as palavras de Jesus, Estevão não viu apenas como um cientista ou um homem do futuro, mas como alguém que faz parte de algo muito maior. E assim, uma jornada de fé e conhecimento continua. Na manhã seguinte, os discípulos reuniram-se à beira do mar da Galileia.
O vento soprava suavemente sobre a água, enquanto Jesus falava sobre o reino de Deus. Stephen Hawking, sempre observador, ouvia atentamente, mas sua mente também estava imersa em cálculos e teorias. Ele olhou para as ondas e perguntou: Mestre, ontem você disse que ciência e fé caminham juntas. Mas como pode um homem andar sobre as águas? Como a matéria pode desafiar a gravidade e flutuar sem afundar? Jesus enviou e foi designado para o horizonte. Stephen, você compreende a natureza do tempo e do espaço como poucos. Mas há algo que ainda precisa entender: a fé transcende as leis que você conhece. Venha, caminhe até mim. Os discípulos arregalaram os olhos. Pedro, que antes já havia tentado andar sobre as águas e afundado, observava em silêncio. Stephen hesitou, mas então olhou para Jesus e pensou: se há algo que preciso aprender, é confiar. Ele respirou fundo, olhou para as ondas e avançou. Um passo. Outro passo. A água se comportava de forma inesperada sob seus pés, como se sustentasse seu corpo, mas sua mente racional se debatesse. Isso desafia tudo o que sei! Exclamou. Então, seu pensamento titubeou. A dúvida invadiu sua mente como uma onda violenta, e ele começou a afundar. Mestre! Contém, enquanto a água o envolve. Instantaneamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ó homem de grande conhecimento, mas de pouca fé, por que duvidaste? Stephen respirava ofegante, segurando firme a mão de Jesus. Ele olhou nos olhos do mestre e, pela primeira vez, viu que existiam verdades que nem mesmo a mais avançada descoberta poderia explicar. Ao voltarem para o barco, os discípulos ficaram em silêncio, maravilhados. Eu entendi, mestre, disse Stephen, ainda molhado. A ciência busca entender como o universo funciona, mas a fé nos ensina a confiar quando não temos todas as respostas. Jesus entregou e colocou a mão sobre seu ombro. E essa, Stephen, é a maior descoberta de todos. E assim, naquela noite, enquanto o barco navegava sob um céu estrelado, Stephen Hawking percebeu que sua jornada não era apenas sobre compreender o cosmos, mas também sobre confiar naquilo que estava além do que seus cálculos poderiam prever. Pedro, ainda parecido, se moveu e sentou-se ao lado de Stephen. Nunca vi ninguém tão racional quanto você tentar andar sobre as águas, disse, com um meio sorriso. Você realmente acreditou que poderia? Stephen olhou para as estrelas, refletindo. Durante toda a minha vida, estudei o universo, seus leis e mistérios. E quanto mais aprendia, mais percebia que havia algo além da lógica. Hoje, por um momento, sinto isso. Foi real. Pedro concorda. Eu também tentei um dia, e falhei. O medo de mim fez afundar. Mas o Mestre sempre está ali, pronto para nos levantar. Jesus, que estava um pouco distante, se moveu e olhou para os dois. A fé, Stephen, não se trata de negar a razão, mas de reconhecer que há verdades que uma razão sozinha não pode alcançar. Assim como o vento sopra onde quer, o espírito se move além da compreensão humana. Stephen concordou, sentindo o peso das palavras. E o que devemos fazer então? Como conciliar a busca pelo conhecimento com a fé? Jesus olhou, olhando para o horizonte. Continue buscando, continue perguntando. Pois aquele que busca, encontra. Mas nunca se esqueça, o conhecimento sem amor é vazio, e a sabedoria verdadeira vem daquela que criou todas as coisas. O silêncio pairou sobre o barco. A resposta não era o fim da busca, mas o início de uma nova jornada. Naquela noite, sob as estrelas do céu da Galileia, Stephen Hawking viu que sua missão não era apenas desvendar os segredos do universo, mas também aprender a confiar naquilo que estava além do visível. Na manhã seguinte, Stephen concordou com o barulho das ondas quebrando suavemente na praia. O barco foi atracado num vilarejo à beira do mar da Galileia. O sol nascente tingia o céu de tons dourados, enquanto os primeiros habitantes começavam suas rotinas diárias. Jesus estava mais adiante, sentado sobre uma rocha, observando o horizonte. Stephen se moveu, suas rodas de madeira rangendo levemente sobre a areia. Mestre, passei a noite refletindo sobre suas palavras, disse Stephen.
O conhecimento sem amor é vazio, mas como podemos garantir que o conhecimento seja usado para o bem? Jesus virou-se para ele, os olhos cheios de compaixão. O coração do homem sempre buscará poder, Stephen. Mas aquele que realmente deseja sabedoria primeiro precisa aprender a servir. Stephen olhou ao redor. Pescadores arrumavam suas redes, crianças corriam pela areia e mulheres carregavam cântaros de água. A simplicidade da vida ali contrastava com os cálculos e teorias que sempre ocupavam sua mente. Então, devo abandonar minha busca? Ele disse, hesitante. Jesus sorriu. De forma alguma. O Pai lhe deu um dom, e é seu dever usá-lo. Mas a verdadeira grandeza não está em entender os céus, e sim em tocar o coração das pessoas aqui na terra. Antes que Stephen pudesse responder, uma atualização tomou conta do vilarejo. Um homem cego, guiado por familiares, veio correndo em direção a Jesus, clamando por misericórdia. Senhor, ajude-me. Vivo em trevas desde meu nascimento. Jesus se declarou, colocou as mãos sobre os olhos do homem e disse: Sua fé o curou. O cego piscou algumas vezes, e num instante, caiu de joelhos, chorando. Ele poderia ver. A transmissão irrompeu em gritos de espanto e alegria. Stephen assistiu a tudo, maravilhado. Não havia nenhuma teoria que explicasse aquele milagre. Jesus então olhou para ele e disse: Nem tudo precisa ser compreendido para ser real. Às vezes, basta crer. Stephen sentiu um nó na garganta. A buscava a ciência respostas, a fé, confiança. Seria possível equilibrar os dois? Ele sabia que essa jornada ao lado do Mestre estava apenas começando. Naquela noite, Stephen ficou em silêncio, observando as estrelas no céu da Galileia. Seu coração e mente travavam uma batalha intensa. Ele sempre buscou entender o universo através da lógica, mas agora testemunhava milagres que desafiavam todas as leis conhecidas da física. Jesus se mudou, sentando-se ao lado dele. Está inquieto, Stephen. O que você preocupa? Stephen suspirou. Mestre, toda a minha vida eu busquei respostas. Estudei os céus, os planetas, a gravidade, o tempo. Mas aqui, ao seu lado, vejo coisas que não consigo explicar. Como posso conciliar a razão com a fé? Jesus gentilmente, pegando um superficial de areia e deixando-a escorrer entre os dedos. O homem tenta medir o infinito com os olhos da carne, mas o infinito pertence ao espírito. Você busca compreender o tempo e as leis do universo, mas eu lhe digo, o tempo é como essa areia, fluindo entre os dedos do Criador. Stephen sentiu um arrepio. A ideia do tempo como algo fluido, não absoluto, fazia sentido dentro de suas teorias, mas Jesus falava disso com uma certeza que ultrapassava qualquer descoberta. Então, tudo o que sei, tudo o que estudei, tem um limite? Stephen perguntou. O conhecimento do homem é uma lâmpada no meio da noite, Jesus respondeu. Mas a verdade de Deus é o próprio sol. Antes que Stephen pudesse continuar, um grupo de pescadores se mudou. Mestre! Mestre! Venha depressa! Uma tempestade se forma no mar, e nossos irmãos estão presos no meio das águas. Jesus se apelou imediatamente e olhou para Estevão. Venha comigo. Há algo que você precisa ver. Eles seguiram até a margem, onde as ondas já se ergueram perigosamente. Ao longo, um barco era sacudido pelo vento furioso. Os discípulos ficaram assustados. Então, diante do olhar incrédulo de Estevão, Jesus deu um passo sobre a água, e não afundou. Stephen prendeu a respiração. Era impossível. Mas lá estava ele, caminhava sobre as ondas como se fossem terra firme. Jesus virou-se para os discípulos e disse: Não tenha medo. Sou eu. Pedro, tremendo, respondeu: Se é mesmo você, manda-me ir até aí. Venha, Pedro, Jesus disse. O discípulo pisou hesitante na água e começou a andar, mas logo sentiu o vento forte e começou a afundar. Senhor, salva-me! Jesus o segurou pela mão e o isolamento. Homem de pouca fé, por que duvidou?
Stephen, ainda na margem, sentiu um choque percorrer seu corpo. Ele passou anos estudando buracos negros, singularidades, forças invisíveis que regiam o cosmos. Mas ali estava algo além de qualquer teoria, a fé transcendia até mesmo as leis da natureza. Quando Jesus, Tempestade e Pedro voltaram ao barco, ele cessou imediatamente. Stephen caiu de joelhos, sem palavras. Pela primeira vez, vejamos que talvez existisse algo maior do que o próprio universo, a fé naquele que o criou. Ele olhou para Jesus, que lhe lançou um olhar de compreensão. Agora você entende, Stephen. A razão o trouxe até aqui, mas a fé é o andamento além. Stephen falou, sentindo.